Boa tarde a todos de novo. Rony Anovitz, da Fundação Logosófica em São Paulo. Eu estava exatamente falando da alegria de poder a gente começar uma atividade ao vivo. Lembrando que atividade ao vivo, todas elas depois sobem para o nosso canal do YouTube. Esse canal do YouTube nosso, para quem quiser encontrar, é o Logosofia São Paulo, né? Vocês encontram Logosofia SP, fácil de encontrar no YouTube esse canal, porque tem todas as lives que a gente realiza, depois são disponíveis. Alguns dias depois já sobem todos, tem playlist, tem várias atividades, todas elas com esse cunho educacional, cultural, de uma ciência que vem exatamente ensinar para cada um de nós aquilo que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na rua, não aprendeu com os amigos e não aprendeu em nenhum outro lugar. Talvez por isso até que todos que procuram logosofia, em geral, sentem que a logosofia fala de algo totalmente novo, pelo menos do ponto de vista da abordagem e do caminho que a logosofia oferece. Então, uma vez mais, muito boa tarde, bem-vindos, especialmente quem entrou no horário aqui na atividade ao vivo, Zé Alexandrino, Denise, Viviane, Ademar, Luzinete, Demétria, muito bem-vindos, Ieda, Selma, Renata, Silvia, Yushi, Rose, Flávio, Eva, que legal, Elizabeth. Gente, eu não vou dar conta de falar aqui, mas vocês se sintam todos bem-vindos, tá bom? E a nossa atividade de hoje está dentro de um grande tema, né? A gente está realizando as lives já desde março, na programação deste ano, dentro de um grande tema. E esse grande tema é o tema da evolução consciente. Então, a logosofia, como ciência, né, e como, vamos dizer assim, linha de conhecimentos e de ensinamentos, existe para apresentar ao ser humano a evolução consciente. Então, todo conhecimento logosófico existe para isso. Então, a gente está tratando, a cada sábado, a gente está tratando de pontos vitais desse conhecimento para a evolução consciente. As primeiras lives, inclusive, tratamos sobre o conhecimento de si mesmo, tratamos sobre a evolução consciente. A gente tem mais ou menos caminhado numa sequência que não tem nenhum problema quem não assistiu os anteriores, mas eu sugiro altamente, né? Eu sugiro que depois vão no YouTube e assistam as outras lives, porque elas vão complementando uma grande imagem. E a gente vai, a partir de agora, né, desse ano, procurar que cada atividade nossa possa estar muito vinculada com as outras desse ciclo de atividades e que a gente possa mostrar para vocês algo que seja assim tangível, né? O objetivo é que a logosofia não seja uma coisa que fica longe, não é um conhecimento daquele que um dia a gente vai chegar com uma idade lá de 90 anos de idade, aí finalmente a gente vai entender o que é difícil. Não. Logosofia são conhecimentos para agora. São conhecimentos para cada um de nós, são conhecimentos para toda idade, conhecimentos que ensinam aquilo que a gente ainda não aprendeu, mas que eu tenho certeza que todos nós estamos buscando. E o tema de hoje é, dentro de um tema chamado Os Grandes Objetivos do Conhecimento Logosófico, é o tema do mundo mental. A gente chamou de mundo mental, né? A origem de todas as ideias e pensamentos. Por quê? O que é isso que a logosofia vem ensinar, que ela denomina como mundo mental? Bom, a gente vai partir de algum lugar, né? Todos nós. Cada um de nós está aqui hoje presentes, e os que estão assistindo isso no dia e no horário que quiserem no YouTube, pensem o seguinte: o que é que a gente descobriu sobre a vida até hoje? Cada um de nós. O que a gente aprendeu? Bom, certamente todos nós aprendemos essa parte física da vida, né? Todos nós vimos uma história da humanidade saindo da caverna e chegando ao luxo, né? Ou ao conforto de hoje, chegando à tecnologia de hoje, uma evolução clara, uma evolução intensa, especialmente das últimas décadas, do último século, né? Uma evolução muito grande. A gente avançou muito. E a gente aprendeu que a vida, dentro dessa concepção das coisas que estão ao nosso redor, a vida é essa complexidade de fatos, essa complexidade de acontecimentos que cada um de nós experimenta, e, obviamente, com alguma semelhança entre cada um, né? Todo mundo meio que vive uma vida com alguns pontos em similar, né? A gente cresce, a gente tem uma família, a gente
às vezes, né, trabalha mais, trabalha menos, mais cedo, mais tarde, estuda mais, estuda menos, de acordo com a linha de trabalho, de atuação de cada um. Mas parece que, de alguma maneira, essa vida que a gente viveu até agora, embora esteja razoavelmente bem explicada do ponto de vista do que os olhos veem, né? Então a gente consegue explicar muita coisa que os olhos veem, né? E tem muita coisa que a gente não consegue explicar porque a gente nem vê. Então, imagine que a parte, por exemplo, do conhecimento da física, conhecimento da biologia, conhecimento dos átomos, por exemplo, a cada década tem novos conhecimentos. Medicina, a cada década tem novos conhecimentos. Então, tem coisa que antigamente era um mistério para a gente. E hoje, ainda que eu não seja nem médico, nem biólogo e nem físico, mas tem muita coisa que eu consigo compreender. Por quê? Porque as mentes foram abarcando conhecimentos cada vez maiores sobre todas essas linhas de natureza, né? Todas as linhas da manifestação do universo em nossa vida. Porém, pense o seguinte: quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente pensa assim no que a gente viveu até hoje, eu tenho certeza que nenhum de nós está plenamente satisfeito com essa vida. Até porque se tivéssemos, a gente não estaria nem nessa atividade, né? Então vamos pensar o seguinte: podemos partir do ponto, nós, eu e vocês aqui que estão assistindo, os que estão, obviamente, ao vivo, eu vou ter uma oportunidade a mais. Vocês podem participar dessa atividade através do botão de perguntas ali. Passem o cursor pelo computador de vocês, quem está no celular ou no tablet, vê aí na tela onde está perguntas. Essa aba de perguntas é um canal entre eu e vocês. Então, entre a nossa equipe e vocês, tá? Não é lugar público, não. Então, nessa aba vocês podem escrever qualquer coisa para mim e para a equipe, a gente vai ver aqui e, eventualmente, a gente vai conseguir construir em conjunto uma imagem maior. Então, primeira pergunta que eu queria fazer para que os que estão aqui conosco ao vivo possam responder na aba de perguntas, e quem está ouvindo ou assistindo a gente no YouTube depois, faça essa reflexão para si mesmo. Nós estamos plenamente satisfeitos com a vida que a gente vive e com essa experiência humana que a gente tem? Sim ou não? Se não estamos satisfeitos, por que não estamos satisfeitos? O que cada um de nós acha que está faltando nessa experiência humana? Ah, você está faltando nada, Rony. Então tá bom. Então escreve, não está faltando nada. É claro que eu não estou me referindo às coisas físicas, né? Ah, tá faltando eu conhecer a Suécia. Eu também, para mim também tá faltando também, que eu também não conheço. Mas assim, tirando as coisas físicas, o que cada um de nós sente sobre essa experiência humana? A gente avançou muito do ponto de vista físico, mas está faltando alguma coisa? Ó, começou a chegar algumas respostas aqui. Então, quem está conosco ao vivo pode responder na aba de perguntas, que eu vou ler aqui, tá bom? E quem está em casa ou quem está depois assistindo depois, pensa sobre isso. Olha só, o Yushi falou assim: faltam convicções em relação ao futuro. Vejam, o que é o futuro para nós? O futuro físico está claro, né? Mas o que é o futuro para nós? É só o futuro físico para cada um de nós? O futuro é só aquilo que acontece com a gente, fora da gente, com o corpo da gente? Ou seja, essa vida que a gente vive hoje, ela está completa nessa configuração que a gente conhece do material, do físico, das coisas que a gente realiza no dia a dia? Ou está faltando alguma coisa nesse quebra-cabeça? Você não pode entender como quebra-cabeça, não pode? Se a gente pode entender como quebra-cabeça, está faltando alguma peça? Ah, está faltando, Rony, sempre falta uma peça ou outra. Quais são as peças que estão faltando? De que qualidade são as peças? De que matéria são as peças que estão faltando? É disso que a logosofia trata. E é disso que a gente veio tratar hoje nessa live, nesse bate-papo. Porque a sensação que tem, antes de falar a sensação que eu tenho, vou dizer o que a Elizabeth escreveu. Qual minha missão aqui na Terra? O que eu tenho que fazer aqui? Olha só, essa pergunta da Elizabeth eu não consigo nem responder com as coisas físicas e materiais mesmo.
porque a minha missão aqui na Terra não deve ser trabalhar na empresa que eu trabalho, né, Elizabeth? A minha missão aqui na Terra não deve ser estudar X ou Y na faculdade, nem viver na cidade A, B, C ou D. Tenho certeza que a Elizabeth está se referindo a algo que a gente não consegue pegar com a mão e não consegue ver com os olhos diretamente. Tem alguma coisa do conteúdo da existência que parece que a gente parece que escapa. A sensação que eu tenho, é isso que eu ia falar, que a sensação que eu tenho é que tem algo que sempre escapou ao meu entendimento. Sabe a sensação de que tem alguma coisa que eu não consegui compreender? A sensação de que alguma coisa está passando ao largo que eu não estou vendo, mas que é muito importante. Vocês têm essa sensação também? Vocês já tiveram essa sensação ao longo da vida? De que tem alguma coisa que está acontecendo enquanto a gente está vivendo, mas que eu não sei o que é, não sabia o que era, eu nem desconfiava o que era. A Elizabeth falou isso mesmo, Rony. Que bom que foi nessa linha, Elizabeth. Então, esse é o ponto que a gente vai tratar hoje, porque quando a logosofia oferece como ciência e linha de pensamento, claro, pô, Rony, mas logosofia é ciência? Então aqui a gente vai estudar igual a faculdade? Não. É ciência, porque logosofia é conhecimentos práticos para experimentar uma nova forma de viver, de sentir a vida, de perceber a vida e então conseguir responder tantas dessas perguntas que a gente tem sobre a nossa existência aqui na Terra. Sobre tudo, não só sobre nós, sobre tudo. Ah, Rony, não é possível. Você deve estar pensando assim, não é possível, Rony, que tem um conhecimento que explica tudo, que ensina sobre tudo isso que eu sempre quis saber. Eu não sei vocês, eu sempre quis saber essas coisas todas. Gente, desde criança a gente busca essas coisas no universo, eu lembro de olhar para o céu, de olhar para as estrelas, eu sempre vivi isso. E eu tenho certeza que cada um de nós, em épocas eventualmente diferentes, mas cada um de nós sentiu a necessidade algum dia de buscar a explicação que a gente nunca encontrou aqui nas coisas que a gente faz. Vocês sentem isso também? Já sentiram isso? E para dividir com a gente, né, essa missão da gente tratar sobre isso, de como é que esse conceito logosófico, que é um conceito extremamente original sobre o mundo mental, pode vir a ser, eventualmente, a grande resposta, ou o grande caminho, ou o grande horizonte que se abre para cada um de nós quando a logosofia explica algo que antes eu ignorava completamente. Eu vou chamar ao palco as minhas queridas amigas, a Karen Caldeira, a Adriana Iria, que a gente está aqui, de tanto em tanto a gente está junto aqui fazendo essas atividades, essas lives, porque a gente, de fato, quer dizer, como a Fundação Logosófica, como centro cultural e educacional que é, né, como um reconhecido centro de cultura, de uma nova cultura para o mundo, para a humanidade, a gente procura ter muitas atividades em que a gente possa desenvolver o que a gente está desenvolvendo aqui, mas não só de apresentar ao público em geral. A gente procura estar sempre reunido lá no Centro Cultural, nas sedes culturais da Fundação, não em São Paulo, no Brasil inteiro. Só no Brasil tem mais de 100 sedes. Temos no mundo, né? Todos os continentes têm sedes culturais da Fundação Logosófica. A gente procura se reunir e de tanto em tanto, agora a gente está de volta presencialmente, é muito bom, porque a gente consegue ter essa sensação de que a gente está se encontrando com gente que está preocupado e está buscando a mesma coisa que a gente. Então, se vocês estão nessa posição também, sintam-se extremamente à vontade e em casa. Essa é a casa de vocês, porque é disso que a gente trata, é disso que a Fundação Logosófica procura propiciar para cada um de nós, que é esse caminho do conhecimento, que hoje explica, a partir de então, começa a explicar aquilo que antes era inexplicável. Antes de começar o bate-papo aqui, deixa eu aproveitar que o Francisco escreveu assim, a logosofia tem me ajudado a conseguir evoluir através de um processo, né, que a logosofia chama de processo de evolução consciente, que vem me dando o que eu procurava. Ah, fantástico! Ó, o Francisco está dizendo, então, que tem encontrado nesse caminho que a logosofia ensina aquilo que procurava, que era um despertar, né, Francisco? Muito bom. E o Flávio escreveu que, independente de ser logosofia, se as criaturas aqui, nós, né, compartilhando os mesmos recursos terrenos, não conseguirem administrar suas deficiências morais e as dificuldades em geral, né,
Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o... Para onde a gente vai? Então, parece que tem a sensação, realmente, de que, assim, tem algo faltando que explique e me ensine. Quer dizer, porque uma coisa é explicar, né? Fazer, Rony, tem explicação. Eu lembro de ter aula de coisas difíceis que o professor explicou, mas eu não entendi nada. Não adianta. O nosso objetivo aqui, hoje, nesse bate-papo, é a gente tratar desse conceito que não é um conceito coloquial, é um conceito extremamente, vamos dizer assim, ele é extremamente vivo, ele é um conceito amplo, é um conceito original, mas é um conceito que vocês vão palpar isso com a mão do entendimento de uma forma muito fácil. Lógico que depois aí cabe a cada um que queira, na medida que goste, que queira, que se interesse, aí cada um pode avançar no estudo desses conceitos com a logosofia, né? Lembrar que todos os livros de logosofia estão disponíveis gratuitamente para download no nosso site logosofia.org.br. Então, a gente está aqui só dando, na verdade, uma visão. A gente vai fazer uma viagem aqui para ver esse grande cenário, esse grande horizonte. Mas depois cabe a cada um de nós, na medida que se interessa, mergulhar nesse conhecimento. Então, assim, a gente pode partir do seguinte ponto. Estava perguntando para o público, né, Adriana e Karen, se o público sentia que fazer alguma coisa fazia falta na vida e sentia que a impressão. Como é que é viver? Como é que a gente vivia? Como é que a gente vive sem conhecer tudo que explique ou aonde se explicam as coisas que acontecem com a gente? Eu não acho, pessoal, eu sofri muito na minha vida. Eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu não conseguia explicar as coisas que aconteciam comigo. Era muita agonia, eu tinha agonia danada, eu sofria muito, porque é muito difícil viver a vida sem que eu consiga explicar ou entender por que eu vivo tantas coisas, né? E por que a gente, como humanidade, vive tantas coisas. Como é que era para vocês a impressão pré-conhecimento logosófico? Como é que vocês sentiam a vida? Como é que vocês lidavam com isso, assim, sem ter um conhecimento que pudesse explicar ou abrir as portas para o entendimento sobre o porquê das coisas da existência? Rony, não, essa hora que se... Bom, primeiro, boa tarde a todos, é uma alegria poder estar aqui e poder contar um pouco do que eu venho vivendo com essa ciência. Mas a hora que... Bom, primeiro, por que ciência, né? Eu tenho uma coisa que você falou da ciência, porque eu compreendo que ciência é tudo aquilo que tem sabedoria. E a sabedoria que eu venho encontrando na logosofia é muito grande. Mas eu vou contar como é que foi, né? Quando eu era muito jovem, eu sempre busquei o conhecimento, sabia que o caminho era o conhecimento. E aí, toda vez que eu tomava contato com algo, eu olhava no espelho e falava assim, mudou minha vida? Eu não sabia o que eu tinha que mudar. Eu sabia que eu queria mudar, mas não sabia o quê. Sim. A outra coisa também, coisas que me deixavam muito inquietas, que falavam assim, Adriana, a vida é assim, pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Será que eu vou ter que viver a vida inteira assim? Eu quero mudar. E a outra coisa, além de querer mudar, eu sentia que tinha algo muito grande. Algo grande. Então, será? Aí eu pensava assim, estariam esses conhecimentos no Antigo Egito? Ou estariam esses conhecimentos em algum lugar e o meu entendimento não consegue explicar isso? Vai ver que foi um erro de tradução. E aí eu ficava nesse caos mental que depois que eu fui estudar logosofia começou a dar nome às coisas, que eram tantos pensamentos, eram tantas ideias confusas que eu não sabia como colocar as coisas no lugar. Então, essa para mim, eu vou parar por aqui, porque eu sei que a Karen também tem coisas para falar, mas como eram a minha sensação de antes de conhecer a logosofia? Eram muitas inquietudes, coisas que me movimentavam. Mas aí depois eu conto como é que foi. Claro. Então, Karen, o que era essa vida antes desse conhecimento e que abre, teoricamente, né, abre todo um cenário novo, um horizonte novo para a vida? O que você sentia? O que era? Tinha alguma agonia? Nossa, era um grande vazio, assim.
Na verdade, assim, eu também tive a oportunidade de conhecer a logosofia bem nova, né? E eu costumo falar que eu tinha como se fosse um script, assim, um roteiro, né? A minha vida vai ser estudar, né? Sei lá, casar, trabalhar, ter filhos, né? E eu fazia o roteiro direitinho, então, em princípio, não tinha motivo nenhum para sentir o vazio que eu sentia, porque eu estava fazendo tudo dentro do roteiro bem certinho, assim, né? Mas apesar disso, não me preenchia, né? Não me preenchia. Eu sentia que faltava alguma coisa. A sensação era que, puxa, mas se tudo vai terminar o dia que eu morrer, por que é que no final das contas eu estou fazendo tudo isso? Porque assim, eu não conseguia botar isso em palavras, mas a sensação que eu tinha era isso. No final, tudo vai terminar ao morrer, né? E é tão interessante, porque outro dia eu estava assistindo um documentário na televisão, esses tipo Net Geo, assim, né? E ele estava falando de como na África tem, no deserto da africano, tem sílica. E essa sílica sofre influência das correntes de vento e vai fertilizar a Amazônia. E eu falava assim, gente, mas a Amazônia está longe, como assim, né? E aí aquilo que você falou de coisas que a gente desconhece e que por isso acha que não existem, né? E eu fiquei assim, puxa, mas essa sensação tem tantas coisas que eu desconheço e que por isso eu acho que não existem. Será que a minha vida tem tantas conexões nesse mundo que não é físico? E eu fico achando que eu estou sozinha nesse mundo. E mesmo estando ligada fisicamente a muitas pessoas e convivo com muitas pessoas, eu tenho essa sensação de estar sozinha. E aí isso dá essa sensação de um vazio interminável. Né? E aí, será que não é pela falta desses conhecimentos, né? Porque, veja, está tudo tão conectado, mas eu desconheço. E aí eu fico achando que está tudo desconectado. Então eu preciso conhecer, né? E dominar essa realidade para sentir essa conexão e não sentir esse vazio. Olha, eu, diferente da Adriana, que afirmou que buscava. A Adriana sabia que tinha que conhecer as coisas. Eu não queria conhecer nada, eu queria, na verdade, viver a vida fácil e solta que eu pudesse viver. Eu não buscava conhecimento, mas eu sentia tudo isso que vocês falaram. Então, eu sentia esse vazio, eu sentia agonia, eu sentia que tinha muita coisa na minha vida que não dava certo, que não estava dando certo, e que, enfim, eu não conseguia ver a missão, né? A Elizabeth falou da missão. E agora o César fez uma pergunta muito legal, que perguntou assim: e a vida, e tudo termina após a morte do corpo, né? Então, assim, essa era a minha principal agonia. Tipo assim, gente, a vida é isso, o mundo é isso, eu só conhecia o mundo físico. Muito bem, então, a logosofia, bem-vindo o conceito que a logosofia revela, né, do ponto de vista de tirar o véu, de que a nossa vida, a nossa existência, embora a gente esteja acostumado a ver o físico, essa mesma existência está permeada de um mundo que não é o físico, é o metafísico. E esse mundo a logosofia denomina também como o nome de mundo mental. O mundo mental, inclusive isso, já respondendo, viu, César, a sua pergunta sobre o corpo físico e o que acontece depois, o mundo mental, apresentado pela logosofia nessa grande concepção, que explica a causa de tudo que ocorre nesse cosmo todo, o mundo mental é como se fosse essa membrana que permeia tudo. É como se o mundo mental fosse uma essência que está em tudo, igual os átomos. Os átomos não estão em tudo? Eu não vejo, eu não entendo nada de átomos. Mas eu sei que os átomos estão em tudo, né? Eu nunca vi, eu só vi na internet. Mas eu sei que estão. Não é que eu acredito cegamente, não. Eu sei que hoje está comprovado, né, que nós somos, tudo é feito de átomo. O pessoal que é de ciência deve estar achando um absurdo. O Rony é muito ignorante. Ok, então vejam só. Eu sou ignorante sobre isso. Mas eu entendo que isso é a matéria base do universo, é o átomo.
O que eu não sabia, e essa é a grande novidade que a logosofia ensina, é que existe essa matéria metafísica. Existe essa essência, que é o mundo mental. O que é o mundo mental para o homem, para a gente, para o ser humano, então? E nisso a logosofia continua abrindo, e a cada passo que se dá no conhecimento desse mundo mental, vai se abrindo e descortinando tudo. Por exemplo, que o mundo mental não só é a essência de tudo, metafisicamente falando, mas no mundo mental ocorrem todos os movimentos que depois se refletem na minha vida. Por exemplo, aquilo que eu estou falando aqui agora, eu pensei e tudo que eu estou falando está ocorrendo primeiro na minha mente. Gente, esse é o exemplo mais claro do mundo mental. O que está saindo de palavra da minha boca, na verdade, está acontecendo na minha mente um segundo antes. Se eu pararam para observar isso? Então, existe uma essência, um plano que não é físico, é esse metafísico, que a logosofia denomina como mundo mental, onde estão ocorrendo todas as movimentações que eu, como ser humano, e cada um de nós, depois descobre fora de si ou na sua interação com os demais, ou na sua interação com esse mundo todo. Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente observa. Observa, quem observa? Os olhos que veem. Mas os olhos só veem as imagens que se projetam na minha retina. E depois disso? O cérebro processa. E quem julga? Então, nesse mundo mental, tem toda uma engrenagem, tem todo um sistema. Nesse mundo mental, existe todo um grande plano que nós usamos sem conhecimento, sem consciência desse plano, mas nesse mundo mental, a logosofia começa a explicar por que a nossa vida, muitas vezes, ela é de um jeito que eu não entendo por quê, ou por que eu vivo tantas coisas que também não entendo por quê, ou, e é o melhor, o que eu posso, então, começar a realizar nesse mundo mental, porque tem o mundo mental do todo e tem a parte desse mundo mental que se conecta com o meu mundo mental. Rony, mas são dois mundos diferentes? Não, é o mesmo mundo. Mas tem uma parte que em mim tem causa e uma parte que eu recebo desse todo. Então vamos lá. Então agora vamos partir para esse ponto, já que a logosofia vem apresentar um conceito. Mas eu vou dizer, Rony, mas vamos, então, cadê esse conceito? Vamos a fundo nele? Vamos fazer um tratado sobre o mundo mental? Aqui não vai dar. A gente não tem tempo para tratar sobre isso de uma forma acadêmica. Mas se eu quiser aprender mais sobre o mundo mental, muito bem, tem livros de logosofia para isso. O próprio Logosofia, Ciência e Método, o Mecanismo da Evolução Consciente, todos eles têm capítulos específicos sobre esse mundo mental, sobre, enfim, qualquer ensinamento, qualquer livro logosófico você vai encontrar explicação sobre o mundo mental, não se preocupem. Mas aqui a ideia era ver o seguinte: como é que a gente está, como é que a vida muda? Então a gente sai daquela posição em que a gente vive uma vida que não consegue explicar o porquê, ou o que está faltando, sente o vazio. E aí tem a logosofia que fala assim: existe um mundo mental que é a essência de todas as causas, de tudo que acontece com a sua vida, com a vida de cada um de nós, e que se conecta com essa essência do cosmos. Como é que é isso? Espera aí. Então, a pergunta é essa agora. Já. Como é que é essa história de a gente viver uma vida com a possibilidade de vivê-la também de forma consciente, ou seja, despertar consciência para esse mundo mental? Então, vamos lá. Karen, o que é, então, como é que é esse passo seguinte, né? Estamos lá naquela vida anterior, cheio de vazio, cheio de coisa faltando, aí vem a logosofia e fala assim: Karen, tem um mundo mental. O que muda na hora que você começa a contemplar que tem um mundo mental em você? Então, acho que eu comecei a me dar conta dessa realidade dentro de mim mesma primeiro, para depois perceber que tem alguma coisa muito grande, na verdade, que é esse grande tecido, né? Se você fala que está interpenetrando tudo, mas que, assim, parece que tem forças mesmo que estão
atuando no mundo, né? Grandes forças, e que dentro de mim elas se materializam como os pensamentos. E, na verdade, no começo, eu não conseguia perceber os pensamentos mesmo. Eu percebia muito mais as consequências do que esses pensamentos faziam na minha vida. Então, eu percebia que, em determinados momentos, eu ficava triste ou feliz. E aí, isso que a logosofia ensina, né? Que, na verdade, os grandes agentes causais são os pensamentos. Aí eu comecei a observar situações da minha vida em que eu me sentia triste ou feliz. Eu falei assim, mas deixa eu ver, cadê o agente causal dentro de mim? Né? E começar a voltar essa observação para dentro de mim mesma, e nas situações em que eu ficava triste ou feliz, como consequência, tentar lembrar quais foram os movimentos que aconteciam dentro da minha mente. E aí falei assim, então realmente passaram vários pensamentos na minha mente. Que pensamentos foram esses, né? E começar a fazer esse movimento ao contrário, para me dar conta dessas forças que vão atuando. E aí, assim, quais são as que me deixam triste, quais são as que me deixam feliz? Porque então aí eu comecei a identificar em muitos momentos as forças que me faziam bem, me faziam mal. E eu acho que esse movimento ao contrário, né? Então já teve a live sobre o conhecimento de si mesmo, assim, começou a me permitir, assim, individualizar os pensamentos, né? E me dar conta que, assim, alguns eu posso perceber antes deles atuarem, e aí começar a me dar conta deles dentro da mente, né? E aí acho que a gente começa, assim, aos poucos, assim, aí dominando essa realidade do mundo mental que está mais dentro de mim mesmo e mais dentro das minhas possibilidades, né? Acho que isso como um primeiro passo, né? Bom, então agora a Karen acabou de trazer para todos nós uma peça das mais importantes desse conceito do mundo mental, que são os pensamentos. Então, quando a gente entende que existe um mundo que não é físico, mas é metafísico, que é o mundo mental, que faz sentido até porque a gente tem uma mente, a gente sempre fala, não, a minha mente, né? Eu penso, eu existo. Nós estamos habituados com esse conceito de que existe alguma coisa que não é física, mas a gente não aprendeu até hoje exatamente o que é. E aí a logosofia vem e fala assim, bom, nesse mundo, então, que você já tem uma ideia que existe alguma coisa, existe um agente desse mundo, que são os pensamentos. E os pensamentos são, talvez, o agente mais importante nesse mundo. Aí a gente fala assim, como assim? O que são pensamentos, né? Então, assim, a gente está acostumado a ter ideias, a gente está acostumado a pensar em algo, a gente fala alguma coisa, mas muitas vezes eu vejo como eu sou movido realmente por pensamentos e não pela minha própria vontade. Quantas vezes eu fiz algo que depois eu não aprovei e não aprovaria se eu tivesse meu domínio completo desse mundo mental que cabe a mim. E aí eu estou querendo mostrar que assim, a gente está falando de algo que não só a gente tem em si, mas que tem influência direta sobre nós. O Karen falou, os pensamentos que levam a vida a ser feliz ou levam a vida a ser infeliz, ser triste, ou qualquer variação no meio disso. Ou seja, parece então que neste mundo mental é preciso entender quais são as peças que o compõem. E a logosofia vai exatamente ensinar sobre essas peças todas. A principal peça desse mundo são os pensamentos, que são essas... Imagine que são essas ideias vivas, né? No mundo mental, essas ideias vivem. Assim como vivem essas forças que nos movem de um lado e para um lado e para o outro. Então, é só para ver a realidade do pensamento, é simples. Quem recorda de estar numa multidão e alguém falar alguma coisa e todo mundo apoiar na hora, assim, é isso mesmo. Eu lembro de alguma vez, na adolescência, estar num estádio de futebol, eu acho, e alguém falar alguma coisa e depois o estádio inteiro repetir aquilo, né?
Bom, o que era aquilo, né? Eu não pensei aquilo, alguém falou. Então, parece que existe nesse mundo mental realmente esses agentes que são os pensamentos e que têm uma força, têm uma vida própria e que influenciam a nossa vida a todo instante. Esse é dos conhecimentos mais importantes sobre o mundo mental, na minha compreensão. E é claro que, como eu falei, né, tá no conhecimento logosófico a explicação de como é que se mergulha nesse conhecimento do mundo mental, dos pensamentos e dos outros tantos aspectos que essa grande verdade tem. Adri, como é que foi então essa, agora, assim, abrindo o mundo, abrindo entendimento para o mundo mental, o que começa a mudar na vida? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que eu queria mudar? Eu não sabia o que eu queria mudar, mas eu queria mudar. E uma das coisas era me tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais serena, enfim, entre outras coisas. E o Rony falou uma coisa interessante, que esse conhecimento do mundo mental, ele começa primeiro no conhecimento de mim mesma e se estende ao cosmos. Bom, não vamos chegar ao cosmos, vamos começar no conhecimento de mim mesma e como esse mundo mental, ele se manifesta dentro de mim. Uma das coisas que eu aprendi no estudo logosófico é sobre a classificação dos pensamentos, né? Como assim, Adriana, classificação? Lembra que eu queria mudar? Então, primeira coisa é conhecer quem eu sou. E uma das coisas é essa classificação de pensamentos. A sua origem, se eles são positivos ou negativos, se eles são dominantes, então, por pensamentos que atuam todos os dias. Eu vou dar um exemplo bem prático sobre educação de filhos, né? Será que a educação que eu dou para os meus filhos é a mesma que meus pais me deram ou ela é melhorada? Como é que eu sei disso? Eu sei disso na minha mente. Então, é uma coisa assim, muito interessante, coisas que eu venho mudando porque eu mudei os meus pensamentos. Então, em relação a muita rigidez, assim, eu estou falando de uma forma geral, mas esse reconhecimento do que tem dentro de mim e separando o que é bom, o que é ruim, o que é dominante, o que é de vez em quando, se veio da minha mente ou se veio do outro. Então, quando eu comecei a observar a mim mesma, observar o que acontecia dentro desse meu mundo mental, e comecei a identificar, classificar e superar esses pensamentos. Então, o que era bom ficou, e aquilo que eu queria mudar, eu venho transformando ao longo de todos esses anos que eu já venho estudando logosofia. Porque uma das coisas que eu venho aprendendo é ter o controle desse mundo mental, o controle desses pensamentos. Lembra que eu também falei que eu falava coisas que eu não gostaria de falar, fazia coisas que eu não gostaria de fazer? Como assim? Então eu não sou dona de mim mesma? Não, não era dona de mim mesma mesmo. Então, mas aí, se eu não conheço, como é que eu vou conter esses pensamentos dentro de mim? Então, é uma repetição, a gente usa muito a anotação para poder saber o que tem dentro de mim, e é assim que eu venho mudando a minha vida, mudando os meus pensamentos e palpando pelas mãos do entendimento, porque a gente respira, não respira? A gente sabe que respira porque o nosso pulmão enche de ar. E os pensamentos, a gente não vê, mas eles atuam. Então, esse para mim foi um dos grandes mistérios e fonte constante de investigação. É isso, Rony. Ó, eu vou aproveitar e unir com a pergunta, o César fez outra pergunta aqui, né? Quer dizer, essa atividade de análise dos pensamentos, como vocês estão falando, ela exige que um despertar interno, assim, da consciência para essa realidade? Então, esse é um ponto talvez muito importante, porque vejam só, a gente veio para um planeta e que a gente olha para o lado e fala assim, bom, os minerais estão abaixo de mim, né? Quer dizer, não mandam em nada aqui. Os vegetais estão abaixo de mim também. Os animais também estão abaixo de mim, né? De todos nós, porque são uma espécie ainda
inferior do ponto de vista de consciência, né? Não tem consciência e tal. A gente olha e fala assim, bom, então o ser humano é o topo da cadeia aqui desse planeta, né? É a sensação que a gente tem quando vem para esse planeta que a gente é o topo, que a gente é o máximo, que a gente é o suprassumo da criação. Claro, né? É sempre abaixo do próprio Criador em si, né, de Deus. Mas o problema é que entre esse nosso ser humano e esse mundo mental, permeiam esses outros agentes que agora estão definindo, a filosofia define agora, então a gente está falando sobre os pensamentos, que como o próprio César perguntou, se eu ficar ignorante a eles, a essa realidade, a minha vida pode não diferir da vida de um animal, ou de um animal com bons modos e costumes. E olhe lá. Vejam só, qual é o ponto aqui? O ponto é assim, a vida humana, na sua projeção arquetípica, está muito mais, hoje eu compreendo, ligado ao mundo mental do que ao mundo terreno, material. Quer dizer, a grande projeção nossa não é só na evolução material. Claro, tomara que a gente possa visitar as estrelas, eu adoro tudo isso e não vejo a hora da gente conseguir visitar planetas, estrelas, tem muito a avançar. Mas quando a gente pensa na consagração da humanidade como uma grande família, como uma representação da raça humana na sua melhor estirpe, você deve estar falando assim, pô, o Rony é um sonhador, né? Porque a gente olha para o lado e fala assim, a situação está meio distante disso, né, Rony? A situação está meio assim, o pessoal está em guerra, a gente está em guerra às vezes com o vizinho, às vezes eu estou em guerra com meu filho adolescente. Olha só, quer dizer, a situação, quando eu olho para o lado, desde o mais próximo ao mais distante, mostra que, assim, cara, você está bem longe essa sua imagem do ser humano ser né, uma raça extremamente evoluída e que é o pináculo do conhecimento, do amor. Muito bem, por que a gente está distante disso? Então, assim, o que é que aconteceu? Que aí eu me refiro a essa pergunta, né, do César, quer dizer, a falta de consciência ou a gente não ter despertado para essa realidade do mundo mental tem mantido cada um de nós, e a nós como raça, né, como grande conjunto de humanos, à mercê dessas forças que operam no mundo mental. Que forças são essas, né? A gente chamou de diabo, a gente não chamou de diabo também muitas vezes isso? Não tinha um diabinho que falava aqui na... Eu lembro, sempre desenho animado, tinha um diabinho, ficava falando na orelha aqui, um diabinho falava e um anjinho falava outra coisa. E eu me recordo de muitas situações em que o diabinho fala uma coisa para mim, no outro ouvido o anjinho fala e eu fico assim, ó. Eu fico, às vezes eu vou para um lado, às vezes eu vou para o outro. Então, assim, eu ainda vivo à mercê dessas forças que se manifestam não no físico. O diabinho e o anjinho não estão no físico, vocês sabem que não estão aqui, né, fisicamente, materialmente. Mas essas forças cósmicas, elas estão representadas no mundo mental pelos pensamentos que operam nesse mundo com toda a liberdade e que aí eu tenho que me colocar e falar assim, bom, e eu com isso? Então a pergunta é assim, e eu e cada um de nós com isso, né? Como é que é essa relação, cada um de nós, com essa realidade de um mundo que antes eu nem conhecia, eu ignorava completamente, e que de repente surge, então, é a despertar da consciência para uma realidade que antes eu ignorava e que o despertar em si não resolve. É o despertar que traz com o despertar o quê? A necessidade de conhecer e de começar a atuar nesse mundo. Então, o que eu queria perguntar para a Karen e para a Adriana? Como é que é atuar nesse mundo mental, do ponto de vista da posição individual e também no ponto de vista de como é que o indivíduo, cada um de nós, se conecta com o todo? Porque a gente não vive isolado, né? Então, tem essa parte do mundo mental que diz respeito à própria vida, mas tem essa parte do mundo mental que nos conecta ao todo. Isso, para mim, é a parte que mais me deixava assim, agoniado de entender como é que funciona esse todo, essa conexão, como é que eu me sinto parte de tudo isso, né? Eu queria me sentir parte do universo, pô. Eu queria falar assim, eu sou parte disso tudo, não estou perdido aqui como um grão de areia. Então, Karen e Adriana, como é que que é essa parte que vocês estão vivendo do atuar nesse mundo mental?
já com a consciência um tanto desperta para isso. Quem quer falar primeiro? Karen? Você começa. É que eu fico assim, mas fala você que depois eu falo, porque eu adoro responder essas questões. Eu fiquei pensando nisso também, porque é interessante, né? Assim, eu acho que eu vejo as projeções, olhando para a minha realidade interna, eu vejo as projeções desse conhecimento e eu sei que tem muita coisa para fazer ainda, né? Então, assim, tem um pouco que eu já consigo ver de resultados na minha vida, mas então, baseado nesse pouco ou nesse tanto que eu já consegui realizar, eu vejo que tem projeções muito grandes, mas assim, então, esses pensamentos, né, que são essas forças, né, que vivem nesse mundo mental próprio, que se projetam nesse grande mundo mental, à medida que eu vou conhecendo e que eu vou aprendendo a manejar essa realidade dentro de mim mesma e vou conseguindo superar, né, quer dizer, que eu vou substituindo esses que são negativos ou que têm uma interferência negativa na minha vida e colocando outros que são melhores, isso não se limita apenas à minha realidade. Essa que porque assim, eu não sou esse grão de areia isolado no mundo, né? Essa que é a questão. Por muito tempo eu acreditei que eu fosse, mas tudo que eu faço nesse mundo está conectado com todos. Então, assim, se eu deixo que vivam dentro de mim pensamentos que são negativos, eles influenciam não só a minha vida, como a vida de todas as outras pessoas que estão à minha volta, e também essa realidade do mundo mental, porque eu estou constantemente alimentando e nutrindo nesse grande mundo mental essas forças que são negativas. Ao passo que se eu começo a substituir dentro de mim essas forças negativas por forças construtivas, isso interfere diretamente as pessoas que estão à minha volta e também essa realidade desse mundo mental que passa a ser nutrida. Então, assim, esse grão de sílica, né, que está lá no Saara, né, fertilizando lá a floresta amazônica, a gente não sabe onde vai parar, né? Mas, assim, quantos grãos de sílica eu posso estar nutrindo dentro de mim mesma e que está fertilizando quantas outras árvores aí no mundo que, às vezes, pelo simples fato de eu não estar vendo com os olhos físicos, eu não faço ideia, mas a gente pode começar por influenciar positivamente o campo da própria vida, esse próprio campo mental interno, fazendo com que ele dê frutos e flores positivos, né, que vão beneficiar no primeiro momento a própria vida e a vida de quem está perto, e no futuro de outras pessoas também que a gente às vezes desconhece, né? Esse é um conceito até, eu penso que é importante ressaltar, quer dizer, a gente está acostumado a fazer o bem, e a gente eu aprendi a fazer o bem quando eu era pequeno, do ponto de vista de ajudar os outros em alguma coisa que era fora de mim, né? Então, assim, eu ia fazer um favor para alguém que pedisse, eu ia ajudar a arrumar a casa, eu ia, né, lavar louça, enfim, qualquer ajuda, né? Ajudar um amigo no momento de dor, tal. Então, eu aprendi que ajudar, geralmente, era um ato que era fora de mim. Mas eu sempre quis fazer o bem, queria ajudar. O que a Karen está dizendo agora é o seguinte, quer dizer, o ato de fazer o bem, ele tem talvez uma força ainda maior e um alcance ainda maior quando esse bem começa por transformar a vida nesse mundo que é o mundo causal, que transforma a minha e começa talvez a fecundar a vida e o campo de atuação de muitos. Porque nesse mundo mental não tem fronteira física, né? Nesse mundo mental, ainda mais com internet, com todos os pensamentos voam, né? Pela internet e pelo mundo mental. Então, assim, de alguma maneira, parece que a gente tem na mão a possibilidade de atuar agora, não só na vida física, fazendo bem para nós e para os demais que estão ao nosso redor. Esse conhecimento também permite que nós comecemos a atuar em estabelecer bases de bem nesse mundo mental, que são realizações que possam voar nesse mundo mental para todo lugar. A começar como sendo um exemplo de um ser humano melhor. Eu estava vendo aqui, o Flávio escreveu aqui, o Flávio estava fazendo um desabafo, né, Flávio, sobre
como a gente tem ainda nesse mundo interno nosso, no mundo mental de cada um de nós, como tem coisas deficientes, como tem pensamentos negativos ainda. Essa é uma realidade. Nós ainda somos veículo de muitos pensamentos negativos, né? Ou seja, nesse mundo mental também tem esses pensamentos negativos. Fazem o mal, enfim, diminuem a figura humana de várias maneiras. Mas parece que, então, é possível fazer um trabalho de depuração. E esse trabalho de depuração não é no mundo físico. Eu posso fisicamente emagrecer, que eu estou precisando, estou sempre precisando, mas tudo bem. Então, eu posso emagrecer, eu posso cuidar mais da minha saúde, fazer exercício físico, eu posso, sei lá. Pense em 1000 coisas que a gente pode fazer do ponto de vista físico. Eu posso me vestir melhor, posso... Agora, tudo isso tem um limite, tudo isso serve a um fim específico. Agora, o que eu posso fazer no mundo mental? O que eu posso construir dentro de mim, de essência permanente, que possa ser uma força nesse mundo onde operam os pensamentos, por exemplo, onde operam os sentimentos. Quer dizer, quanto que eu posso cultivar de pensamentos que sejam tão elevados, tão felizes, tão bons, que se convertam em sentimentos. Quanto sentimento de amor eu posso cultivar em mim, gratidão, de afeto por todo ser humano. Mas é difícil, está falando uma utopia. Pois é, porque ainda estamos olhando os seres humanos ao nosso redor como seres totalmente alheios à nossa vida. Porque na concepção da vida física é cada um por si. E todo mundo é esquisito para mim, todo mundo é diferente de mim, então cada um por si. Nessa concepção de um mundo mental que nos une a todos, porque esses pensamentos estão indo e vindo das mentes de todos, a gente pode começar a perceber que a gente faz parte de um conjunto. E aí, essa faz todo sentido, essa atuação em prol do bem de si mesmo, mas que esse bem seja uma força para o mundo mental. Dri, como é que é, então? O que você está experimentando sobre esse mundo mental e de prático? Olha, Rony, você aí manifestou sobre o mundo utópico, né? Eu posso te falar que esse mundo ele é tão real, porque a gente vai no mundo das causas. Antes, eu procurava as causas fora de mim. Quando eu comecei a buscar essas causas dentro de mim, que é essa realidade do mundo mental, então, por exemplo, né, fazer uma pergunta para os nossos convidados. Qual é a estrutura psicológica de vocês? Ou seja, o que vocês... como é que vocês eram quando eram crianças? O que vocês aprenderam com os pais? O que vocês absorveram de valores, de conhecimentos? Quem é você? Então, essa realidade que a gente vai aprendendo a organizar, é um dos objetivos da logosofia, que é a organização do sistema mental, sensível, instintivo. Quando a gente vai organizando essa mente, a inteligência com as suas faculdades, a faculdade de observar, de entender, de discernir, de refletir, a faculdade da razão, que vai dando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Só que essa realidade é sentida dentro de mim. Então é interessante isso, quando eu sinto e compreendo essa verdade dentro de mim. E aí eu mudando, me renovando, porque isso eu aprendi muito sobre observar a natureza, né, que é a grande realidade, a grande verdade revelada, que é a própria criação. Quer dizer, são os mesmos processos que atuam nessa natureza, nessa criação, são os mesmos que atuam dentro de mim. Um deles, a lei de renovação. Nós falamos sobre leis universais semana passada. Se eu não renovo os meus conceitos, eles vão virar preconceitos um dia. Então, eu tenho que começar a saber quais são os conceitos que estruturam o meu ser, quais são os meus valores, quais são as minhas recordações, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu posso mudar, aperfeiçoar. Para isso serve esse mundo mental, né? Então eu vejo assim, e que isso, eu mudando a mim mesmo, isso acaba se estendendo na minha humanidade. Ou seja, para mim, evoluir e servir é o que nos une aqui no estudo logosófico. Então é isso que a gente vem fazendo, melhorando a mim, a gente acaba melhorando tudo que está em volta de nós.
A Priscila perguntou aqui para a gente assim, como elevar os pensamentos? Tem alguma técnica? Priscila, eu vou dizer o seguinte, tem. Tem mais que uma técnica, tem um método. A logosofia não só apresenta, né, um conceito como o mundo mental e tantos outros novos conceitos que fazem parte de uma grande concepção sobre a vida e a existência, sobre o universo, sobre o homem, sobre Deus. A logosofia, imaginem que possa ser mais do que um conjunto de conhecimentos. A logosofia é um caminho que cada um percorre dentro de si. Então, não é fora, não é para o outro, não é o outro que diz para a gente. Esse é um caminho de um verdadeiro autoconhecimento, que a logosofia denomina o caminho da evolução consciente. Por isso que a logosofia são conhecimentos para a evolução consciente. E a técnica de elevação dos pensamentos está dentro desse caminho, dessa evolução consciente. Por quê? Porque não é possível mudar qualquer coisa sem uma mudança efetiva em si mesmo. Por isso que esse caminho é o caminho da superação individual. Bom, a gente não vai conseguir explicar sobre esse caminho agora, obviamente, mas a gente tem 2 convites para vocês, né? O primeiro convite é que a gente esteja no sábado que vem, e para quem está vendo esse YouTube em casa, né, no YouTube, essa live, que possa depois entender e buscar se vai vir na live que vem ou se vai ver no YouTube de novo, mas a cada sábado a gente vai estar aqui tratando de mais algum dessas peças, mais alguma dessas peças desse grande quebra-cabeças. Mas a Fundação Logosófica em todo o Brasil e no mundo, mas especialmente aqui em São Paulo, a gente tem mensalmente também um workshop, que a gente começa a entrar mais a fundo nesse conhecimento e especialmente nessa técnica, né? Ou no método, no caminho. A próxima turma começa em maio, a gente manda sempre um e-mail marketing para todo mundo, e no nosso canal do YouTube, Logosofia SP, Logosofia São Paulo, tem sempre lá o link para a próxima turma, que é a turma que inicia em maio. Qualquer um pode se inscrever, tudo gratuito também. Ou fica com a gente aqui para o próximo sábado, ou vai lá no site logosofia.org.br, baixa, por exemplo, um dos livros, pode baixar o Logosofia Ciência e Método, para poder começar a entender como é que é essa técnica, que não só eleva os pensamentos, mas especialmente eleva a vida. Então, assim, como a gente vai deixar essas outras coisas maravilhosas para os próximos capítulos semanais, eu penso que é hora da gente agradecer a presença e a participação de todos, dizer que o tempo voa, especialmente quando a gente dedica esse tempo para si mesmo, para esses conceitos, para esse conhecimento, para essa busca, que é a busca de todos nós. Ainda que a gente seja diferente, eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes, e os que estão assistindo isso no YouTube em qualquer momento, têm essa busca de comum. Nós estamos buscando algo para transformar a vida e para vivê-la de forma mais ampla, consciente e feliz. Esse algo vai estar aqui todo sábado, né, às 16h30, em nosso canal do YouTube e nos workshops que a gente realiza mensalmente, ou em qualquer sede da Fundação Logosófica, nas cidades que a tenham. Então, obrigado a todos, obrigado, Karen, obrigado, Adriana, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Esperamos encontrar todos em breve. Muito legal, gente. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Tchau, E nos encontrem no nosso canal do YouTube, Logosofia SP. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Boa tarde.